Diga. Então, esse enquadramento, essa classificação de pensamentos, a empírico, a racionalista, idealista, depois filosofia da linguagem, isso é mais um mapa. Isso, Mais um exatamente. mapa. E aí, quer dizer, e se você ficar no mapa, você está generalizando, você perde os detalhes que tornam todos eles muito diferentes. É só uma tentativa de agrupar. Se Isso. você estudar a fundo cada um, você vai ver que eles são muito diferentes uns dos outros, e a ligação que há entre esse mapa talvez seja só de ensejo. Então, em razão de uma ideia, ensejou outra, mas não que aquela vai superar a anterior. É só... Ótimo. Seria uma resposta anterior, mas não com a necessidade de superar, só para mostrar uma outra visão. Exatamente. Veja, a história da filosofia, né, na verdade, esses mapas são apenas organizações didáticas. É para você ter uma visão de conjunto, né? Como aquilo que eu comentei com você. Né? Para você montar um quebra-cabeças, é preciso que você saiba o que você vai montar. Você tem que ter a imagem do conjunto para, ao se deparar com as peças, que você saiba exatamente onde você vai situá-las, né? Por aproximação e tal, você fala, olha, essa cor, né, tem que estar aqui, né? Então você consegue, a partir dessa imagem, né, remontar o quebra-cabeças. Mas o importante, no caso da filosofia, é que você estude cada pedaço, cada parte, profundamente. Né? Embora se apresente a história como um leque de diversos autores, tal, mas cada autor tem as suas obras. E cada obra tem a sua relevância no conjunto daquele autor. E cada obra, cada capítulo de cada obra tem também um significado no conjunto da própria obra. Né? E cada parágrafo tem um significado no conjunto de cada capítulo. Né? Então, assim, há uma relevância da minúcia no conjunto. Né? Por isso, o estudo da própria história deve ser nesse sentido, deve ser analítico. Ou seja, você se debruçar sobre um autor, é claro, conhecê-lo genericamente no início, porque é você ver o quadro que você vai montar, né? E daí explorar cada uma das peças, cada uma das minúcias que estão presentes naquela obra, presentes naquele autor. Né? E o estudo da filosofia essencialmente, necessariamente, deve ser feito dessa forma. Ou seja, é importante no início que você tenha uma visão de conjunto. Saiba mais ou menos quem são os autores, tenha uma ideia genérica. Mas, para estudar efetivamente a filosofia, é preciso que você mergulhe, que você verticalize. Né? Tenha uma visão horizontal, né? E depois faça um procedimento vertical. Então, isso é importante. Né? E estudar filosofia é realizar esse mergulho. Né? Quando você não olha apenas para a paisagem, para a floresta, mas vai estudar cada uma das árvores, vai estudar cada um dos galhos, vai estudar cada uma das folhas, né? E o faça da maneira mais profunda possível, mais minuciosa possível. Né? Por isso, né, essas apresentações, elas são apenas recursos didáticos, não tem relevância filosófica nenhuma. É apenas uma tentativa de você organizar uma imagem para permitir esse exercício de aprofundamento, né, de verticalização, que é isso que é a filosofia. Né? Não é importante apenas que você tenha uma imagem do percurso histórico. É preciso que você vá explorar cada autor, né, nos seus diversos detalhes. E como cada um deles é diferente do outro, tem uma relevância e um significado diferente, isso vai enriquecendo a sua perspectiva, o seu olhar, a sua compreensão. Né? Vai ampliando, né, essa compreensão. Isso só é possível se há verticalização, né, se há aprofundamento. Né? E você, para se aprofundar em alguns autores, você demora muito tempo. É natural. É assim mesmo que funciona. Mas há uma simultaneidade de conquistas. Porque quando você mergulha, né, quando você faz o processo de aprofundamento, ele vai exigindo, nesse processo, que você vá conhecendo determinadas coisas que posteriormente te facilitam
o aprofundamento em outros autores, em outros assuntos, né, em outras obras, né? Então, esse percurso e esse mergulho é absolutamente essencial. Estudar filosofia é fazer isso, né? É você, tanto quanto possível, se debruçar no detalhe máximo de um autor. Veja, isso é estudar filosofia, né? Que, como eu já coloquei diversas vezes para você, esse procedimento é extremamente importante, né, sobre vários aspectos. É isso que fundamentalmente faz toda a academia, né? Por isso as academias se preocupam na especialização, ou seja, você escolha um autor por gosto, por curiosidade, e se aprofunda nesse autor. Né? E a gente percebe nas academias exatamente essa atitude. Às vezes, há um aprofundamento apenas numa única obra. E mais contemporaneamente, às vezes, o aprofundamento numa única ideia manifesta por um determinado autor, né, dada a repercussão que ela tem no conjunto da obra. Né? Então, você tem dissertações de mestrado, teses de doutorado, né, que fazem esse tipo de procedimento na filosofia. Né? É isso que é próprio da academia. Esse é o procedimento do estudioso da filosofia, do intérprete da filosofia, do comentador da filosofia. Né? Isso é uma coisa. Né? E outra coisa bastante distinta é aquilo que eu tenho chamado de investigação, quando o procedimento é de natureza distinta. Né? Você não tem mais autores e obras para pesquisar, mas você passa a analisar conceitos, analisar ideias, usando a sua própria capacidade de fazê-lo. Né? Ou seja, concentrando as suas ideias, o seu pensamento, na tentativa de analisar alguma ideia, alguma coisa, né, algum conceito, e explorar ao máximo essa sua capacidade e aquilo que você consegue inferir desse procedimento analítico. Né? Então, uma coisa é estudar a filosofia, a história da filosofia, indiscutivelmente é algo absolutamente essencial. E outra coisa é praticar o exercício de pensamento, né, com os seus recursos intelectuais, né, com a sua própria capacidade de pensar. Veja, não importa que haja limitações de natureza individual. É óbvio que sempre elas haverão limitações, para cada um de nós. Né? Mas o que é interessante é a prática do exercício em si, porque essa prática é absolutamente enriquecedora. Né? Você pode conquistar coisas muito interessantes ao assumir essa atitude. Ou seja, não apenas ser um pesquisador, né, de estudar as obras, etc., mas também fazer a tentativa, procurar praticar o exercício de pensar com o seu próprio pensamento, né? Analisar com os seus próprios recursos intelectuais, né? Com seus conhecimentos, com as suas informações. Né? E eu chamo isso de investigação e acho que é isso que é fazer filosofia. Isso é fazer filosofia. É diferente de estudar filosofia. As duas coisas são importantes. As duas coisas são relevantes. Veja, do ponto de vista individual, eu sempre fiz pesquisa em filosofia. Eu fiz muita pesquisa. Ou seja, li muitos livros, vários autores, procurei me aprofundar em vários conhecimentos. Isso é uma coisa. Quando eu me ponho a pensar determinados assuntos e determinados temas, acontece como se aquilo perdesse a importância ou a relevância momentaneamente, e eu ficasse completamente nu e sem armas, sem ferramentas, diante de um objeto, né, novo para o pensamento. E aí isso me obriga a fazer um exercício totalmente diferente do estudo de estudar. O estudo da filosofia, a pesquisa, ela é informativa. Você procura conhecer o conteúdo do pensamento você tem vários instrumentos e várias ferramentas de procedimento. A mesma coisa não acontece quando você se põe a filosofar.
quando você se põe a praticar filosofia e a usar o seu próprio pensamento. Nesse momento, né, você fica desarmado. Né? Você é preciso que você crie as suas próprias armas, né? As suas próprias ferramentas de análise, para conseguir explorar e se aprofundar num determinado assunto, né? Numa determinada investigação. Né? Há essa relevância e importância. Né? Por isso a distinção. Né? Essa distinção pode parecer extremamente simples, e no fundo ela é. Mas ela tem consequências, tem repercussões muito grandes na atitude que você tem diante da realidade. Né? Você vai ser um pesquisador? Ótimo. Né? Se aprofunde na pesquisa. Né? Só que, se você quiser ser filósofo ou quiser pensar filosoficamente, você vai ter que fazer outra coisa além da pesquisa. Quer dizer, você deve pesquisar, mas você tem a obrigação ou a incumbência de assumir as rédeas do seu pensamento para proceder análises da realidade ou de elementos da realidade com os recursos da sua racionalidade. Quer isso tenha relevância intelectual ou não. Né? O importante é que você praticou aquilo com legitimidade, com lisura, com honestidade. Né? Ou seja, olha, eu tentei pensar, eu tenho as minhas limitações, eu posso ter parido um rato, mas o ratinho, o camundonguinho é meu. Né? Quer dizer, eu não produzi algo de dimensões extraordinárias, mas o pouco que eu produzi, ou aquilo que eu produzi, tem relevância de natureza pessoal, de natureza íntima. Eu fiz com a minha própria cabeça, com a minha própria inteligência, com o meu próprio pensamento. Né? Ainda que isso possa ser irrelevante no conjunto, possa ser desprezado, né, por avaliações de outras pessoas, mas não é isso que importa. O que importa é que eu pratiquei filosofia com o meu próprio pensamento. Deixei a minha capacidade, as minhas energias intelectuais se encaminharem para determinados rumos. Né? E isso é um ganho de natureza íntima, de natureza pessoal. Né? Veja, não precisa ter relevância para outras pessoas. Pode ter. Né? Se alguém se simpatizar por aquilo que você está pensando, se alguém sentir algum interesse, alguma curiosidade naquilo que você pensa, certamente ela vai te ler, ela vai tentar te conhecer. Né? Mas é um percurso em que a conquista é de natureza íntima. Né? Quer dizer, o que me interessa efetivamente é praticar a investigação, deixar meu pensamento livre para que ele percorra os horizontes que ele achar conveniente, segundo as minhas capacidades, segundo as minhas limitações e virtudes. Né? Veja, né, eu achei essa colocação importante para isso, dizer, olha, nunca deixe de estudar a história da filosofia, os autores, os filósofos. Eu faço isso constantemente, né? Mas existe uma circunstância em que eu falo, puxa vida, eu quero pensar isso, né? Eu quero refletir sobre isso, eu quero investigar esse tema, né? E me dou a total liberdade de fazê-lo, né? Sem receios, sem medos, sem temores, né? Apenas como o exercício livre, né? De voar com as minhas próprias asas, né? De nadar com os meus próprios braços. Né? Aonde eu vou chegar com isso, eu não sei. Mas também não me interessa, não me importa onde eu vou chegar. Né? Aquilo que já coloquei em um momento, né? Importante não é o destino que você atinja, mas é o percurso que você faz. Ao menos do ponto de vista pessoal, é o que interessa. Né? Então, tem aí, né, eu creio, uma dimensão de intimidade da filosofia muito grande. A filosofia não deixa de ser algo íntimo, algo muito pessoal, algo que diz respeito profundamente à sua alma, né? A você. A filosofia se liga a você de alguma forma. Né? Por isso, a gente identifica as filosofias com o nome dos filósofos que a elaboraram. Então quando você fala Platão, quando você fala Kant, né? Quando você fala Aristóteles, ou quando você fala Hegel, ou Descartes, o que é Descartes? O que é Platão? Um conjunto imenso de ideias, de obras, de livros, de concepções,
extremamente importantes e interessantes, né? São obras de arte intelectual, né? Criações da inteligência humana, da capacidade humana de pensar aquilo que há de mais profundo no universo, né? É um encantamento diante do mundo. Isso é a filosofia, né? É se deixar fazer isso, né? Não ficar o tempo inteiro se policiando, né? Apenas com a pesquisa. A pesquisa é importantíssima, né? Mas ela não é o essencial. O essencial para a filosofia é o exercício livre do próprio pensamento, sem temores, sem restrições, sem limites, né? Você assumir isso consigo mesmo, como um procedimento do fundo da sua alma, né? Olha, eu quero entender isso, eu quero investigar isso, e se pôr à medida das suas forças, dos seus interesses, das ocasiões, das circunstâncias que te permitirem fazer isso, né? E nunca deixar de registrar, né, as suas conquistas nessa dimensão da prática do pensamento, né?